Queria apenas recapitular para você se situar um pouco onde a gente está. Esse é o versículo chave do nosso mês aqui à noite. João capítulo 20, versículo 21. Será que você podia ler comigo? É até um teste para ver se você está conseguindo enxergar bem o que está na tela. E você vai poder ler comigo. Vamos fazer aí um teste para ver se você está conseguindo enxergar. Vamos lá? Assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Jesus disse isso para os seus discípulos na noite do domingo da ressurreição. E ele estabeleceu aqui um padrão. É muito interessante que Jesus foi enviado de Deus e agora que ele volta para o Pai, ele envia os seus discípulos. E esse versículo nos ensina que a missão de Jesus é o padrão para a missão dos discípulos. Falamos sobre isso na semana passada, a gente explicou que a grande pergunta que a gente precisa fazer é essa: como o Pai enviou o Filho? Por quê? Se o texto diz, assim como o Pai enviou, eu também envio, a questão é como Deus Pai enviou o Deus Filho. E a gente conversou na semana passada sobre 3 aspectos desse envio. Primeiro, que Jesus foi enviado ao mundo, o que significa que a igreja, os discípulos de Jesus, eles não podem se alienar do mundo, mas eles precisam estar no mundo. E a gente falou sobre a necessidade de, como cristãos, nos envolvermos efetivamente nesse mundo, ao invés de nos alienarmos e sermos uma igreja monástica. A gente falou sobre isso. Falamos que Jesus foi enviado a esse mundo como um de nós. Ele não veio a esse mundo como um anjo, ele não veio a esse mundo como uma energia cósmica, ele não veio a esse mundo como um guerreiro, ele veio a esse mundo como homem, como uma pessoa, com todas as limitações que você tem, que eu tenho. Ele se fez gente. Isso fala da encarnação do Filho de Deus. E da mesma maneira, nós como igreja precisamos encarnar. Precisamos ter a encarnação como um padrão para a missão. A gente falou sobre isso na semana passada. E também, por fim, que Jesus foi enviado como servo. Ou seja, que Jesus não veio como um rei ou um general ou alguém poderoso, ele veio simplesmente como alguém disposto a servir. A gente falou sobre o martírio. Então, a gente hoje vai explorar um pouco essa última parte, que é a verdade que diz que Jesus foi enviado como servo. Eu quero falar sobre o chamado de Jesus. Deixa eu passar esse slide aqui. O chamado de Jesus para servir. Essa imagem, que é a imagem que você tem aí no boletim de hoje, é a imagem do lava-pés. Esse, para mim, é um dos maiores e mais grandiosos e mais inexplicáveis gestos que a gente encontra na Bíblia. E a gente vai discutir um pouquinho sobre as implicações disso para a nossa vida nesse mundo, seja na nossa casa, na família, no trabalho, na igreja, onde a gente for. Então, o texto é o texto de João, capítulo 13. Essa cena acontece também num dia como esse, em que Jesus está reunido com os seus discípulos ao redor da mesa, assim como nós. E veja só o que o texto de João, capítulo 13, diz. Quero ler essa passagem. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro:
não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. É muito interessante que capítulo 13 até o capítulo 17 de João, essa passagem, esse trecho do Evangelho de João, é um dos mais importantes trechos que a gente tem em toda a Bíblia, porque são as palavras de despedida de Jesus. Jesus estava reunindo ali com seus discípulos num lugar separado, apenas ele e os seus discípulos. E João registra no seu Evangelho, no capítulo 13, 14, 15, 16, 17, as últimas palavras de Jesus. Para você ter uma ideia, capítulo 13 começa o texto que a gente leu dizendo: sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai. Ou seja, ele está no fim, ele sabe disso. Em pouco tempo ele será traído, em pouco tempo ele será morto, crucificado. E ele tem algumas palavras a dizer para os seus discípulos. Ele já havia convivido com aquele grupo por 3 anos, mas agora chega a hora em que ele quer dar as suas últimas palavras. Eu não sei se você já teve a experiência de ver um ente querido partir, e de repente esse ente querido, talvez um pai, uma mãe, um avô, uma avó, teve tempo de chamar você, ou chamar os familiares e falar: olha, peraí, eu estou partindo, são as minhas últimas horas, são os meus últimos dias, e eu preciso dizer algumas coisas para vocês. Certamente essas palavras, elas têm um peso extraordinário, por serem as últimas palavras. E essa é uma cena que acontece aqui. Jesus está naqueles últimos momentos com seus discípulos, ele reúne eles ao redor da mesa. E, gente, é muito interessante o que a Bíblia diz sobre esse grupo de discípulos de Jesus. Porque o Evangelho de Lucas diz que naquele momento em que Jesus começa, que ele está ali no meio daquela noite, num momento solene, dizendo as suas últimas palavras, olha o que o texto de Lucas diz que os discípulos vão fazer. Surgiu também uma discussão entre eles, os discípulos, acerca de qual deles era considerado o maior. Eu fico imaginando se talvez os discípulos estavam pensando assim: olha, peraí, Jesus está falando que vai embora, a gente não sabe ao certo o que ele está falando. Eles não entendiam bem que Jesus está falando: eu estou indo para o Pai, mas ele não sabia o que era isso. Mas Jesus está dizendo que vai partir. Ele está dizendo isso várias vezes aqui. E talvez os discípulos será que eles estavam pensando assim: peraí, se o nosso líder vai embora, a gente precisa de alguém para assumir o lugar do líder. E talvez eles estivessem pensando assim: peraí, quem de nós é o maior aqui? Quem seria o sucessor do líder? E aí eles começaram a discutir entre eles, para saber quem é o maior aqui. Quem de nós é aqui o mais proeminente? Talvez eles olharam para Pedro, era o que falava mais, sei lá. Mas eles estavam discutindo sobre grandeza, sobre importância. Quem era o mais importante ali entre eles? E aí, gente, Jesus olha para essa discussão sobre quem é o maior,
quem é o líder, quem é o mais importante. E Jesus faz algo inimaginável. Um gesto, gente, absolutamente surpreendente. O texto diz que Jesus levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Hoje nós não temos muito como dimensionar a gravidade disso que está acontecendo aqui. Porque esse não é um costume nosso. Isso era um costume de antigamente. As pessoas andavam pelas estradas, não tinham os sapatos que a gente tem hoje, bota preparada para andar na neve, na poeira, eles não tinham isso. Eles andavam de sandálias, eles andavam a pé, eles não andavam de carro, eles sujavam os pés, e era uma regra básica de etiqueta, que ao chegar numa casa, o anfitrião oferecesse água para que o convidado lavasse os seus pés. Se a casa tivesse um escravo, essa seria a tarefa do escravo, lavar o pé do convidado. Se a casa não tivesse um escravo, não seria o dono da casa fazer isso. Ele ofereceria água, mas o próprio convidado teria que lavar os seus pés. Porque, gente, era um ato absolutamente humilhante você lavar o pé de uma outra pessoa. Para você ter uma ideia, alguns estudiosos dizem que um rabino jamais poderia pedir a algum dos seus alunos para lavar os seus próprios pés. Um rabino não poderia pedir a um aluno para lavar os pés do rabino. O que dirá o rabino lavar o pé do discípulo? Um gesto absolutamente impensável. Tanto é assim, gente, que Pedro, o que fala mais, ele entra em estado de choque. Ele diz: Senhor, vais lavar os meus pés? Peraí, Senhor, você está brincando. Como assim? E ele diz: não, nunca, Senhor. O Senhor vai lavar meus pés? Como pode isso? Jamais. Pedro sabia muito bem quem era Jesus. E, gente, esse gesto de Jesus é ainda mais impensável se a gente considerar o que João narra no início do capítulo. Porque João narra dois fatos aqui, dois detalhes, que tornam esse gesto ainda mais impressionante. O primeiro é que Jesus tinha plena consciência de quem ele era. O texto diz que Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que ele viera de Deus e estava voltando para Deus. Ou seja, ele sabia que ele não era simplesmente um humano qualquer, que ele era o Filho de Deus, o Criador dos céus e da terra, que ele era, de fato, ali, o líder, e não apenas o líder, ele era o Senhor daquele grupo. Ou seja, se havia alguma pessoa que não tinha que fazer aquilo ali, era Jesus. Isso nós sabemos. Não era, em hipótese alguma, a responsabilidade, ou o dever, ou a atribuição de Jesus fazer o que ele fez. Ele sabia quem ele era. E segundo, gente, um outro fato que é narrado. Jesus sabia que havia ali um traidor entre eles. O texto diz claramente que o diabo já havia induzido Judas a trair Jesus. Ou seja, Jesus não apenas está fazendo o que não é sua responsabilidade, se humilhando de uma forma absurda, como ele ainda está sabendo que tem um traíra ali no meio deles, ele está lavando os pés. E o texto não diz que Jesus não lavou o pé de Judas. O que dá a entender claramente que um dos discípulos que Jesus lavou os pés foi Judas. Ele não só lavou os pés dos discípulos, mas lavou os pés do traidor. Gente, isso é impressionante. E isso aqui é uma inversão completa de paradigma, de padrão. Porque, gente, o paradigma do mundo, que vem desde que o mundo é mundo, e era assim na época de Jesus, e é assim na nossa época, é o paradigma que diz que o menor serve o maior.
O menor tem que lavar os pés do maior. É isso que o mundo diz. Manda quem pode. Não sei como é que você vai traduzir isso. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Certo? Inventa aí um jeito de falar isso para o inglês. Esse é o paradigma do mundo, gente. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. O menor serve o maior. Só que Jesus vem, gente, e ele inverte esse paradigma. E aí, peraí, para pensar um pouquinho nisso, gente. No que Jesus está fazendo aqui é complicadíssimo. O maior serve o menor. É complicado. Sabe por quê, gente? Porque a gente vive hoje na cultura da celebridade. E como a gente vive nesse paradigma onde o menor serve o maior, a gente quer ser o maior. Porque a gente quer ter as pessoas servindo a gente. A gente não sonha em ter e em servir o outro. A gente sonha em ter o outro servindo a gente. Não é verdade? Se eu colocar essas duas fotos para você aqui, eu vou fazer apenas duas perguntas para você. Madre Teresa, Neymar. Ok? Quem dessas duas pessoas você mais admira como ser humano? Como um exemplo de vida? Quem? Neymar? Como ser humano, a grandeza do ser humano, do caráter. Quem é que você escolhe dos dois? Ok? Agora deixa eu te fazer uma segunda pergunta. Qual a vida que você quer para você? Quem que você quer imitar? Você trabalha para ser que tipo de pessoa? Essa é a questão. É que a gente admira a Madre Teresa, mas a gente quer ser igual ao Neymar. A gente admira a Madre Teresa, mas a gente quer um cara igual ao Neymar para casar com a nossa filha. Porque esse, gente, é o paradigma do mundo. Isso é a cultura da celebridade. A gente vive nessa cultura. Isso é inquietante. E além do mais, a gente vive numa cultura de consumo. A cultura de consumo, você é um cliente. Você é alguém que quer ser servido. Boa vida para você pode significar, boa vida para qualquer pessoa no mundo que a gente vive, pode significar alguém vindo servir a gente. A gente está numa posição de que o cliente tem razão sempre. O cliente é servido, o cliente não serve. Ok? Essa é a cultura que a gente vive, a cultura da celebridade, a cultura do consumo. Na época de Jesus, era diferente, mas não era essencialmente diferente do que é hoje. E Jesus vem e estabelece um novo paradigma. Sabe o que Jesus vai dizer? Veja o que o Evangelho de Marcos fala. Não será assim, desse jeito, entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus está invertendo esse paradigma do mundo, gente. O paradigma do mundo vai dizer assim: eu primeiro, o outro me serve. E se o outro não me serve, eu descarto o outro. O paradigma de Jesus é: o outro primeiro, eu sirvo o outro. Gente, Jesus está invertendo completamente. E ele está estabelecendo aqui um padrão para a missão dos seus discípulos. Quando ele diz assim: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Como Jesus foi enviado? Como servo. É com esse paradigma. E qual é a explicação disso, gente? O que isso tem a ver com a gente? Isso é um fato que aconteceu lá, Jesus e seus discípulos. Mas será que isso tem implicações para a gente? Veja só o que Jesus diz, é a parte mais importante do texto.
Ele faz uma pergunta para os 12. Vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês entendem isso? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sei quem eu sou. Pois bem, se eu, sendo o senhor e o mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Se Jesus não falasse isso, gente, a gente poderia dizer que foi assim um ato extraordinário de Jesus. Mas esse texto, essa parte, os versículos 13 a 15, nos colocam nessa história. E aqui é o problema. Porque uma coisa é dizer o que Jesus fez, outra coisa é dizer que ele fez como exemplo. Porque você pode dizer, não, mas Jesus é Jesus. Só que ele disse, eu fiz como exemplo. E quais são as implicações disso, gente? Quais são as lições que nós tiramos aqui? Rapidamente, 3 lições. 3 lições para nós essa noite. A primeira lição sobre a importância do serviço. Para o cristão verdadeiro, para aquele que se considera um seguidor de Jesus, o serviço não é uma coisa opcional, gente. Não é igual o carro que você compra, e você pode comprar o carro seco, puro ali, sem nada, ou você pode comprar ele com os opcionais, GPS, pneu, tração, vidro elétrico, sei lá, direção com que esquenta, banco que fica quentinho, para neve, remote start, tá? Isso é opcional. A questão que Jesus está colocando aqui é que servir não é opcional. Servir faz parte do pacote básico. Se não houver disposição para se tornar servo, você não é seguidor de Jesus. Isso está na essência, no básico, no começo da coisa. Jesus está dizendo assim, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Ele não está dando aqui uma sugestão. Ele está dizendo, vocês devem fazer isso. E mais, ele está dizendo, agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Jesus ainda está dizendo assim, olha gente, eu estou dando, mas não é uma coisa para o sofrimento de vocês não. Eu estou dizendo que vocês devem servir para a alegria de vocês, porque vocês só vão ser realmente felizes se vocês servirem. Vai dar trabalho? Vai, mas no final vocês vão ser felizes de fazer isso. Deixa eu contar para vocês um exemplo rapidamente sobre esse sujeito aqui, o Abade Pierre. Eu soube sobre a história desse sujeito num livro do Philip Yancey. Muitos anos atrás eu estava lendo o livro do Philip Yancey, ele contou a história desse abade. Ele era de uma família muito rica na França, o pai dele muito influente, ele se tornou inclusive parte do parlamento francês. E ele tinha uma preocupação social muito grande, mas ele viveu naquele período pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, a França destroçada, milhares de mendigos nas ruas, e ele preocupado com aquela situação, preocupado com a lentidão do governo de resolver a situação, e ele resolveu, eu vou sair da política, eu vou sair e vou para a igreja. Ele se tornou um abade, se tornou, dentro da igreja católica, uma pessoa importante, e ele falou, meu ministério vai ser nas ruas com os mendigos. E ele foi trabalhar entre os mendigos, para organizar os mendigos. E ele fez um trabalho extraordinário em Paris. Criou uma fundação chamada Fundação Emaús, e essa fundação chegou a um ponto de que mudou de tal maneira a realidade da cidade que já não tinha mais mendigo em Paris. Chegou um momento que os mendigos sumiram, porque ele efetivamente transformou a vida dos mendigos, organizou os mendigos. E aí chegou um momento que ele não tinha mais trabalho, porque não tinha mais mendigo. E aí então ele conhece o Dr. Paul Brand. Se você já leu os livros do Philip Yancey, você sabe, o Dr. Paul Brand foi era um médico muito conceituado, amigo do Philip Yancey, trabalhou na Índia. E por meio desse médico, o Abade Pierre chegou lá na Índia, em busca de uma oportunidade para envolver os seus mendigos. E olha só o que o texto diz. Deixa eu ler isso aqui para você.
ele chegou para o Dr. Paul Brand na Índia e falou: eu preciso encontrar alguém para os meus mendigos ajudarem. Se não encontrar pessoas em piores condições que os meus mendigos, o movimento vai se voltar para si mesmo. Vão se transformar em uma organização poderosa e rica, e todo o impacto espiritual estará perdido. Eles não terão ninguém a quem servir. E aí, o Philip Yancey conclui, com as palavras do Abade Pierre: não, foram vocês, aí na Índia, que nos salvaram. Disse aos agradecidos beneficiários de seu presente na Índia. E ele conclui dizendo: nós precisamos servir, senão morreremos. Não foi o grupo dos mendigos do Abade Pierre que levou salvação para a Índia. Foi a necessidade da Índia que trouxe salvação para os mendigos do Abade Pierre. Porque, gente, a verdade é que se você não serve, você tem a sua alma corrompida. O serviço preserva a nossa identidade como discípulo de Jesus. E se a gente não está servindo, a gente está fugindo do nosso propósito. A gente está perdendo a nossa identidade, o nosso DNA. Eu digo a você que nós precisamos servir, que nós devemos servir e que nós só seremos felizes servindo. Isso é forte, mas é a realidade. A inversão de paradigma que Jesus está colocando é essa. É que não é que a pessoa que você serve precisa do seu serviço. É você que precisa servir a outra pessoa. Às vezes a gente faz apelo na igreja, né? Irmãos, aliás, aí no boletim tem um apelo desse. Estamos precisando de voluntários para as equipes de multimídia. Estamos precisando de voluntários para a equipe das crianças. Estamos precisando de voluntários para a cozinha, sei lá, para todas as equipes. Estamos precisando de voluntários para ajudar. E a gente, às vezes, fica assim: estou implorando. Irmãos, pelo amor de Jesus, tenha pena das criancinhas lá. Vamos servir e ajudar. Pois eu quero mudar um pouco isso. Eu diria que é o seguinte: querido, deixa eu te falar uma coisa na moral, como um bom carioca fala assim. Eu estou te dando a oportunidade, o privilégio único para você poder, tipo assim, eu não deveria te dar isso, mas eu estou te dando algo assim, ultra especial, que é a oportunidade de você poder, de alguma forma, ajudar a gente. Percebe como muda o tom? Eu não estou implorando pelo seu serviço, eu estou dizendo: olha só, se você quiser, tem uma oportunidade assim única, é trabalhar na Google, trabalhar no Booking, trabalhar, enfim, imagine aquele emprego dos sonhos que você quer. Eu estou te dando essa oportunidade. A gente deveria ficar tão feliz quando surge uma oportunidade para servir na igreja, quanto quando uma pessoa de uma grande empresa liga e fala: olha, eu tenho entrevista para você. A gente deveria ficar mais feliz. Porque o serviço, gente, é o que nos define como cristão. E é exatamente isso. Eu estou falando de igreja, daqui a pouco eu vou falar de família. Mas olha só, rapidamente sobre a importância do serviço. Segundo, que a gente aprende aqui sobre a condição necessária para o serviço. Jesus, o texto diz claramente, levantou-se da mesa, tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura. Ou seja, para servir, gente, é preciso ser servo, descer. Para servir, é preciso, deixa eu usar algumas expressões, tirar o sapato de 15 centímetros. Não dá para servir com aquele sapatão andando assim, entendeu? Não dá. Para servir, precisa arregaçar a manga. Precisa ter a disposição para botar o avental. Ah, mas isso é muito humilhante. É o que Jesus fez. A gente tem que... Lá no Brasil tem um programa, ajuda também, vai ser difícil traduzir isso, mas lá tem um tal de botar a sandália da humildade. Certo? Aqui eu não sei como é que é esse programa aqui. Mas enfim... É preciso ter a disposição de vestir a sandália, de colocar o avental. Sabe o que é interessante? É que Pedro escreveu uma carta
Não sei se você lembra disso, mas Pedro escreveu na Bíblia a primeira e a segunda carta. Esse Pedro que falou, ele escreveu a carta. E ele disse na carta dele o seguinte: sejam todos humildes uns para com os outros. Essa é uma tradução. Outras traduções, você vai ler assim: revistam-se de humildade. Só que literalmente, sabe o que Pedro escreveu? Se você for lá no grego original, ele vai ter escrito assim: vistam todos o avental da humildade. É isso que ele escreveu. Na palavra grega literal, a tradução literal é isso. Ele está falando ali do avental. É o avental que Jesus usou, porque aquilo ficou marcado. Pedro associou avental com humildade, porque Jesus foi humilde por meio do avental. Gente, para servir, precisamos nos colocar na posição de servo. Precisamos descer, ter a disposição de cima para baixo. Acho que foi o John Ortberg, um pastor presbiteriano na Califórnia, que disse o seguinte: o problema de você passar a vida inteira tentando subir a escada do sucesso é que você vai passar direto por Jesus, porque ele vai estar descendo a escada do sucesso. E às vezes a gente passa a nossa vida inteira só olhando para o topo da escada e querendo subir a escada a qualquer custo. Eu não sou contra você prosperar no seu trabalho. Não é essa a questão. A questão é que, mesmo no mundo secular, gente, e aqui é uma coisa que me incomoda, uso a palavra secular com cuidado aqui, porque o que eu tenho percebido é o seguinte: anos para cá recentes, em qualquer livraria, não é livraria gospel evangélica, começaram a surgir livros do tipo Monge o Executivo. Não sei se você já viu esse livro, chamado Monge o Executivo. É um livro sobre liderança. Só que ele fala do modelo de liderança de Jesus, que é o líder servidor, o líder que serve. E assim como o escritor eu esqueci o nome agora, James Hunter, que escreveu o Monge Executivo, assim como ele, outros livros de pessoas que são palestrantes internacionais, os caras aí do mundo acadêmico, do mundo empresarial, estão escrevendo livros hoje falando sobre o modelo de liderança de Jesus, que é importante o líder servir. E aí a gente vai para as livrarias evangélicas e a gente vai ver os livros de liderança de cristãos, e todos quase, eles começam a usar os padrões de liderança do mundo. É uma coisa louca, porque o mundo está começando a olhar os padrões de liderança de Jesus, e a gente está querendo procurar o padrão de liderança do mundo. É uma coisa muito louca isso. E o que Jesus está dizendo aqui, gente, é que a condição necessária para o serviço é descer. É descer. Terceiro, eu vou concluir fechando esses 3 pontos. Sobre a motivação para o serviço. Jesus está dizendo aqui: se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz. Jesus está falando aqui de uma motivação. Porque Jesus sabe, gente, que muitas vezes a gente serve por culpa. Não tem problema eu ter 10 bolsas Fala aí uma bolsa. Uma cara. Não quero uma mediana, uma cara. Louis Vuitton. Não tem problema se eu tenho 10 bolsas da Louis Vuitton na minha casa. De repente eu posso, para eu aliviar a minha consciência de ter 10 bolsas da Louis Vuitton, cada uma de $2.000 na minha casa, eu vou fazer algum serviço voluntário, eu vou ajudar de alguma maneira, eu vou dar alguma coisa que eu tenho para o outro, para poder aliviar a minha culpa. Muitas vezes, gente, a gente serve para aliviar a consciência culpada. E Jesus está dizendo que não é por isso que a gente tem que servir, que essa motivação está errada. Também não é por obrigação, porque a gente está constrangido. Poxa, tem que fazer isso, né? Não é por obrigação. Não é também por orgulho, porque tem muita gente que serve por orgulho. Você sabia? O cara é capaz de fazer isso porque o serviço é uma coisa que, de alguma forma, impressiona. Então peraí, deixa eu fazer aqui aquela carinha bem de fariseu, né? Depois de uma noite de jejum, de oração, vou servir, deixa eu parecer bem sujo, cabelo desgrenhado na igreja, todo mundo vê que eu estou servindo.
Muitas vezes a gente serve por orgulho. Ou então a gente serve também por pena. Tadinho do pastor. Tadinho do pastor Jaime, está ali implorando alguém, né? Tantos anos pedindo uma ajuda. E aí a gente fica com pena. Fica com pena dos irmãos que estão trabalhando, se esforçando. E aí a gente vai ajudar. Ou vai servir, ou vai... enfim, de alguma maneira a gente vai servir. Gente, a verdade é que nós devemos servir simplesmente porque Cristo nos serviu. Por gratidão e por imitação. A gente serve não é primeiramente por causa do outro. A gente serve primeiramente por causa de Cristo. Cristo é o nosso paradigma. Porque Cristo lavou os meus pés, e é isso que ele fala para os seus discípulos. Olha, se eu lavei os seus pés, vão lá e lavam dos outros. Porque se a gente esperar que o outro mereça, essa motivação é muito fraca. A gente depende sempre de alguma coisa mais para servir. Jesus está dizendo, olha, você tem que servir o próximo. Como a parábola do bom samaritano. Apareceu ali o sujeito. Então eu vou servir. É o que apareceu na minha frente. É igual quando você está na fila do banco. Você está na fila do banco, o sujeito grita lá, próximo. Então a gente pergunta, quem é o meu próximo? Próximo é na fila do banco. Próximo. Ele não sabe quem que vem ali. Ele não sabe se tem um bandido, se é homem, se é mulher, se é velho, se tem dinheiro, se não tem, se é rico, se é pobre. Ele grita próximo. E quem chegar no caixa, ele vai ter que atender. O serviço cristão é assim. Porque Cristo nos serviu, a gente serve. Então, Jesus está falando aqui, gente, sobre esses 3 aspectos, essas 3 lições relacionadas ao serviço. E aí, como podemos servir? Quais são esses 3 aspectos? Vocês lembram? Primeiro... Não. Que foi aqui. As 3 lições. Primeiro, sobre a importância do serviço. A gente precisa servir. Mais do que aquele que a gente serve, precisa ser servido. Segundo, Jesus falou aqui sobre o quê? Vocês lembram? A condição necessária para o serviço, que é descer, colocar o avental. E terceiro, sobre a motivação. E aí eu quero concluir com essa pergunta. Como nós podemos servir? Na prática. Eu quero colocar 3 áreas. A primeira é a área da casa. É a família. Como é difícil servir na família, não é verdade, gente? Veja bem, eu sou pastor, mas minha família não é perfeita, não. Lá em casa é uma luta. Quando está todo mundo deitado, alguém fala, eu quero uma água. Não sei se na sua casa é assim. É uma luta quando está todo mundo deitado e alguém grita do banheiro, papel. E a gente tem que levantar para fazer o serviço. Certo? A minha casa não é diferente da sua. Essa luta para servir existe na minha casa também. Só que a questão, gente, é que todos nós precisamos lembrar isso. Lembrar que a gente precisa ter um espírito diferente. Eu me lembro de uma história... Valeu, meu irmão, obrigado. Agora você falou serviço. Gostei, mandou bem. Não fique orgulhoso não, viu? Eu me lembro de uma historinha que é muito legal sobre isso. Tinha 2 irmãos que moravam numa fazenda. E eles tinham um campo que eles cuidavam, tinha um moinho, tinha os grãos. E eles tinham um acordo que tudo que eles produziam lá era dividido entre os 2. Os grãos. E aí então, um irmão era casado, tinha vários filhos, família grande. O outro irmão nunca casou, era solteiro, vivia sozinho. E eles viviam em 2 casas ali dentro da fazenda. E aí um belo dia, o irmão solteiro pensou de noite, não é justo que a gente divida os grãos igualmente. Porque eu estou aqui sozinho. É uma boca para comer. Meu irmão tem 8 bocas para comer na casa dele. Ele, coitado, uma família gigante. Como é que pode dividir igual os grãos? Isso não é justo. E ele então tomou uma decisão. Todo dia de noite, de madrugada, ele iria lá no armazém, ia tirar um pouco do que era o dele e ia colocar no do irmão dele, para poder equilibrar do que ele considerava como justo. E aí o irmão dele, que tinha uma família grande, um dia estava dormindo e pensou, não está justa essa divisão. Porque eu, na verdade, tenho um monte de filhos. Quando eu for velho, meus filhos vão prover para mim. Mas meu irmão, ele é sozinho, não tem ninguém para prover para ele. Quando ele for velho, como é que ele vai sobreviver? Ele precisa ter um estoque.
E aí ele falou o seguinte: todo dia de noite eu vou sair do meu armazém, da minha cama de madrugada, e eu vou pegar um pouco do meu trigo e vou jogar no armazém do meu irmão. E aí, sabe o que acontecia? Sempre o estoque estava cheio dos dois. Porque um jogava para o outro jogava para um. Agora, pensa, é geralmente assim que a gente pensa em família? A gente pensa, a primeira parte, isso não é justo. Ele está com mais, eu estou com menos. Eu quero a parte dele. Geralmente a gente pensa assim. Mas essa historinha nos mostra, gente, o que é uma disposição para servir o outro. Colocar o outro em primeiro lugar. A alegria de poder fazer um favor. A alegria de poder fazer alguma coisa. Ah, não, mas não é minha tarefa. Eu só faço uma pergunta. Era a tarefa de Jesus lavar os pés? Ah, não é minha atribuição. Era a atribuição de Jesus lavar os pés dos discípulos? Gente, veja só a importância do serviço em família. Tem aquela outra história do missionário que foi para uma igreja, uma história verdadeira. Ele foi para uma igreja no Alasca. E essa igreja no Alasca ia receber um grupo de missionários, na verdade, e eles iam ficar durante um mês hospedados na casa das pessoas da igreja. E tinha uma família da igreja que estava certa de receber um missionário. E aí, um dia antes, essa família, todo mundo pegou uma gripe muito braba, e eles estavam todo mundo arriado lá, de gripe. E aí não deu tempo de arrumar outra casa, e de repente chega no outro dia, bate a porta um missionário. Ele fala: gente, não vai dar. Como é que nós vamos fazer? O único que conseguia levantar era o pai. O pai pegou, levantou, foi lá, com muito sacrifício na porta, falou: meu irmão, preciso conversar com você. A gente estava realmente esperando, estava tudo pronto, mas a gente ficou gripado, está muito mal. Eu não sei se vai ser uma boa ideia, você vai pegar a gripe, não é legal, a gente não está conseguindo fazer nada, está todo mundo na cama aqui. Vamos lá na igreja que eu vou falar com o pastor para arrumar outra casa para você. O missionário sabe o que disse? Na mesma hora ele falou: não, em hipótese alguma, agora mesmo é que eu vou ficar aqui, porque vocês precisam de mim. Na mesma hora ele arregaçou a camisa, foi lá para a cozinha e começou a lavar a louça que estava acumulada de 2 dias. Aquela mulher contou ela escreveu uma crônica sobre esse fato, e ela disse: o maior sermão que eu já ouvi na minha vida sobre o serviço foi aquele missionário, com aquelas poucas palavras, quando ele disse: não, vocês precisam de mim. Não, vocês precisam de mim. 5 palavras. E ela disse: foi o maior sermão que eu já ouvi sobre o serviço. E é isso que nós precisamos fazer. Servir, gente, em casa, na família, no trabalho. Sabe o que significa a palavra ministério? Você já deve ter ouvido falar a palavra ministério aqui na igreja. Ministério de louvor, ministério de visitação, ministério de cozinha, ministério, você já ouviu falar, ministério de jovens. Mas a palavra ministério significa serviço. Essa é a palavra, o que significa. Ministro significa servo. Isso quer dizer que a gente está aqui hoje, domingo, mas a maior parte da semana, onde a gente vai estar? No nosso trabalho. E, gente, lá no nosso trabalho, a gente é, sabe o quê? Ministro. Você é um ministro no seu trabalho. Qual é o seu ministério? Eu sou advogado. Qual é o seu ministério? Eu sou médico. Qual é o seu ministério? Eu trabalho no Tim Hortons. Meu ministério é servir ali. A palavra ministério tem esse significado de você estar no mundo servindo. É ali que acontece o verdadeiro ministério. Essa semana eu li uma frase interessantíssima, o cara dizendo o seguinte: não é o membro da igreja que ajuda o pastor, que serve o pastor. É o pastor que serve, que ajuda o membro da igreja no seu ministério. Não é o membro da igreja que ajuda o pastor no ministério dele. É o pastor que ajuda o membro para o ministério dele, que é no mundo, de segunda a sexta-feira. Ele está lá, você está lá. E você vem aqui para pegar encorajamento, motivação, aprendizado, para poder ir para o seu trabalho como ministro. Porque o seu trabalho é o seu ministério. Lé do engano da gente achar que ministério é o que a gente faz no domingo, simplesmente. O que você faz aqui é ministério também.
Mas é ledo engano a gente pensar que só o que a gente faz aqui é ministério, e o resto não é. Você é ministro na sua casa, você é ministro no seu trabalho. E por fim, gente, obviamente, já falei muito sobre isso, não vou repetir, igreja. A gente é ministro. Todos nós, não somos só os ministros. Ministro, eu tenho um chamado para o ministério. A gente já pensa, pastor. Não! Todos nós somos chamados para o ministério. Todos nós somos chamados para ser servos. Na igreja, nas equipes, nas atividades. E a igreja aqui, gente, tanto a igreja reunida no domingo, como a igreja espalhada durante a semana. Não pense que a igreja é só o que acontece no domingo. Será que a First Evangelical Free Church, ela desaparece de segunda a sexta-feira? Não. Ela existe na diáspora, onde nós estamos. A igreja está lá. Você está lá. Eu quero terminar, que eu já estou com fome e você também, com a história desse sujeito aqui. Um canadense original, por favor, me ajude aqui. Harry, please. Qual é a pronúncia desse nome aqui? Carnes? Ok. Good. Dave Carnes. Não sei se você já ouviu falar da história. Eu quero terminar com a história desse camarada aqui. Esse sujeito, a história dele tem a ver com o atentado terrorista do 11 de setembro nos Estados Unidos. Ele, durante a sua mocidade e tal, ele foi um Marine. Ele trabalhava como fuzileiro naval e forças lá especiais e tal. Depois ele foi para a reserva, se tornou contador e foi trabalhar numa empresa. Não me lembro ao certo qual era a cidade, mas ficava 2 horas de Nova York, de carro. E ele estava no seu trabalho como contador. De manhã, e na televisão estava passando o atentado terrorista. E ele viu aquelas torres caírem. E ele ficou profundamente incomodado com aquilo. E ele chegou para o chefe dele e falou: olha, eu preciso sair. Eu tenho uma coisa para fazer que ninguém pode fazer no meu lugar. E eu vou demorar, não vou voltar mais hoje, não sei se eu volto amanhã. Me dá aí um tempo que eu vou sair. Ele passou numa barbearia, pediu para o cara fazer um corte de militar nele, como esse, bem curtinho. Foi em casa, pegou a farda dele, de Marine, e foi para Nova York de carro. Pegou o carro dele e foi. E a esperança dele é que ele poderia ajudar nas buscas com a farda dele e iam deixar ele entrar, porque ele era um fuzileiro. E ele chega lá e exatamente o que acontece. Havia um risco ali, eles mandaram todo mundo sair, mas ele, como fuzileiro, ele conseguiu ficar. E ele começou a procurar. Já 9 horas depois, já de noite, já não tinha mais o pessoal saindo, já desistindo. Ele achou um outro Marine lá, e eles dois procurando ouviram um barulho de um cano. Ele ouviu esse barulho. E ele foi seguindo o barulho e ele conseguiu identificar 2 pessoas. Os sobreviventes de número 18 e 19 foram encontrados por esse camarada aqui, que era um contador e que saiu da sua posição de contador, levantou-se da mesa, foi para sua casa, colocou o seu avental de Marine e foi para lá servir. A pergunta era: responsabilidade dele fazer isso? Ia acontecer alguma coisa com ele se ele não fizesse isso? Ele ia ser punido de alguma maneira? Não era obrigação dele. Mas ele se levantou e foi. E essa história, gente, me faz lembrar de Jesus no lava-pés. Ele simplesmente levantou e fez. Ele não ficou questionando, ele não ficou perguntando, ele não ficou colocando a responsabilidade para o outro. Ele levantou e fez o que tinha que ser feito. Todos os dias, quando a gente acorda na nossa casa, vai para o nosso trabalho, volta, se relaciona com a nossa família, vem para a igreja. Todos os dias, gente, a gente está diante de oportunidades de servir. Existem alguns inimigos
como orgulho, como, não é minha tarefa, não é meu trabalho, não é para mim, eu não consigo, outra pessoa vai fazer. Mas existem pessoas como esse cara, Dave Carnes, que espelham o que Jesus fez. Ele veio e serviu. A nossa missão nesse mundo, gente, ela não vai acontecer simplesmente por meio de palavras. Ela vai acontecer validada por atos de serviço. O mundo nunca vai ouvir o discurso da igreja sem que antes ele não veja as ações da igreja. O mundo nunca vai dar ouvidos a um discurso que não vem acompanhado de uma demonstração de preocupação, de amor e de serviço, de ministério nesse mundo. Vamos fazer uma oração para terminar? No domingo que vem, eu vou terminar essa série falando sobre o chamado de Jesus para fazer discípulo, para multiplicar. Mas era preciso que a gente falasse hoje sobre o serviço. Meu desejo é que a gente saia daqui hoje empolgadíssimo, que a gente tenha aqui uma briga hoje para ver quem vai servir mais. Certo? Opa! Já está fazendo a promoção, né? Ok.